Fala, torcida tricolor, notícia de última hora no mercado do São Paulo. Um volante francês com passagens por Chelsea e Milan foi oferecido ao clube nas últimas horas. Está livre no mercado e por isso poderia chegar sem custo de transferência. Olha só, o Massis já tomou uma decisão. Então fica comigo até o final porque eu vou te explicar quem é esse jogador, como o nome chegou à diretoria e qual foi a decisão tomada neste primeiro momento. Mas antes, se você é São Paulino, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, ative as notificações porque aqui eu estou sempre trazendo as principais informações do tricolor assim que elas surgem. Agora sim, vamos ao nome. O nome em questão é Bakayoko, segundo matéria do portal Nação Tricolor, assinada por Rodrigo Ribeiro, com informações do blog do São Paulo. O volante francês de 32 anos foi oferecido ao tricolor como uma possibilidade de mercado. Bakayoko está livre depois de deixar o PAOK da Grécia e pode negociar com qualquer clube sem que seja necessário pagar uma taxa de transferência. E isso, em tese, poderia tornar a operação interessante, só que o primeiro retorno da diretoria foi pouca empolgação. Pelo que foi informado, o nome não despertou grande interesse internamente neste momento. E é muito importante separar as coisas aqui, galera. Bakayoko foi oferecido ao São Paulo, mas isso não significa que o São Paulo foi atrás dele. Não significa que exista proposta, não significa que existe negociação e muito menos que o francês esteja próximo de vestir a camisa tricolor. O que aconteceu foi o seguinte: representantes apresentaram o jogador como uma oportunidade, a diretoria recebeu o nome, fez uma primeira avaliação e por enquanto não demonstrou grande disposição para avançar. E esse tipo de situação é muito comum em reta final de janela. Agentes começam a oferecer jogadores que estão livres ou com futuro indefinido, e os clubes passam a analisar custo, idade, condição física, salário, necessidade do elenco e também o encaixe tático. E o São Paulo, principalmente pelo cenário financeiro, precisa ser muito criterioso. Bakayoko tem um currículo forte, é um jogador que já defendeu clubes importantes da Europa, como o Chelsea, o Milan, além de ter experiência em outros campeonatos. É um volante de força física, presença de meio campo e que, no auge, chamou muita atenção justamente pela capacidade de ocupar espaços e proteger a defesa. Mas o nome por si só não pode decidir uma contratação. O São Paulo precisa saber em que condição o jogador está hoje, qual seria a pedida salarial, qual o tempo de contrato desejado e se ele realmente estaria na rotação de Dorival Júnior. E tem outro ponto, galera: o tricolor já está no mercado em busca de posições específicas. A diretoria quer reforçar principalmente o meio-campo e o ataque, mas não vai fazer qualquer negócio apenas porque o jogador ficou disponível. Por isso, a primeira decisão foi justamente não se empolgar e não abrir uma negociação imediatamente. Não foram divulgados, galera, valores, salário, luvas ou tempo de contrato. Também não existe informação de que o São Paulo tenha feito qualquer proposta formal. Então, hoje, o status correto é o seguinte: o Bakayoko foi oferecido, a diretoria tomou conhecimento, mas não demonstrou interesse forte nessa primeira análise. E eu acho que o torcedor precisa gostar desse tipo de cautela. Não adianta olhar só para ex-Chelsea ou ex-Milan e se empolgar. O que interessa é o que o jogador consegue entregar no momento. O São Paulo já teve momentos em que contratou pelo peso do nome e depois teve dificuldade para fazer uma operação se pagar esportivamente. Então, se a diretoria não viu vantagem imediata, faz sentido não avançar por impulso. Ao mesmo tempo, galera, eu não descartaria totalmente uma reavaliação caso as condições mudassem. Por exemplo, se o jogador aceitasse um salário dentro da realidade do clube, um contrato curto ou se passasse por uma avaliação física muito boa, talvez o cenário pudesse ser repensado. Mas isso é hipótese, nada disso está acontecendo neste momento. A informação concreta é que ele foi oferecido e não houve empolgação da diretoria. E essa diferença é fundamental para não transformar uma oferta de empresário em uma falsa negociação. A fonte dessa notícia, galera, é o portal Nação Tricolor, em matéria de Rodrigo Ribeiro, com informações também do blog do São Paulo. Agora eu quero saber de você, torcedor: se Bakayoko aceitasse um contrato curto e um salário dentro da realidade do São Paulo, você aprovaria essa contratação? Ou acha que o tricolor precisa usar o dinheiro em um jogador mais jovem com maior potencial de retorno? Vamos lá, deixa a sua opinião, deixa a sua resposta aqui nos comentários. A sua participação aqui no canal é sempre muito bem-vinda. E antes de sair, não se esqueça do like e se inscrever no canal se não for inscrito. Ative também
o sininho das notificações para você não perder os vídeos assim que eu postar aqui, beleza? Compartilhe também o vídeo com outros São Paulinos, porque isso ajuda demais, beleza? Então é isso, galera. Essa foi a atualização. Muito obrigado pela sua companhia e audiência de sempre. Vou ficando por aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Fui!